Bem-vindo a todos. Vamos nos ajeitando. Estamos aqui firme e fortes, eu e Camila. Camila, diretora de Recursos Humanos da Icatu Seguro. Já a gente vai começar a conversar com ela um pouquinho. O tema desse encontro aberto, desse evento aberto hoje é liderança à distância, um tema bem oportuno, como engajar as equipes. E a gente vai conversar um pouquinho, tentar bater um papo, né, Camila? Trocar uma ideia, conversar um pouquinho e levar para vocês as nossas percepções que temos avolumado ao longo desse tempo acerca desse assunto. Vamos dar mais um minutinho. Estou recebendo algumas mensagens aqui pelo chat. Boa noite a todos. Gente muito querida aqui, bacana, que legal. Boa noite a todos. A gente também está sendo acompanhado lá no YouTube da própria PUC, no canal dedicado aos cursos de extensão universitária da CCE, lá no YouTube. Então, além de vocês que estão aqui presentes ao vivo, tem um pessoal acompanhando também ao vivo esse encontro lá no YouTube. Então, mais uma vez, a sala está aberta, as pessoas vão entrando, a gente vai começando a conversar e eu vou já de cara de imediato passar a palavra para Camila, para ela se apresentar. Camila aceitou aí o nosso convite, o convite da PUC, mais uma iniciativa de promover esses eventos abertos para discutir temas relevantes. E a Camila, diante da sua experiência, em particular, em assuntos ligados às equipes, à liderança e também vivendo de modo prático o trabalho remoto, eu tenho certeza, estou convencido que ela vai contribuir bastante. Olá, Camila, seja bem-vinda, se apresente aí para o pessoal, por gentileza. Tá certo. Tá bom, obrigada, Renato. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer que a PUC faz parte da minha história, né? Eu sou filha da PUC também, fiz psicologia, hoje eu sou diretora de Recursos Humanos da Icatu Seguros e que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente está aprendendo, né? Que é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. E além disso, ainda hoje eu também sou voluntária, faço parte da diretoria do Endowment da PUC, que é o fundo patrimonial, onde a gente está apoiando as iniciativas da PUC em relação à pesquisa, bolsas. Então, assim, é um super prazer estar aqui. Reforço um pouco o que você falou. Esses últimos 6 meses foram meses bastante desafiadores, onde a gente está aprendendo, e a ideia aqui hoje é a gente poder trocar, eu poder falar um pouquinho da minha prática, um pouquinho do que a gente viveu, e ouvir também do público que está assistindo a gente, de você, um pouquinho da experiência também, e a gente aprender com isso. Então, super obrigada pelo convite, tá? Bem-vinda, a PUC que agradece esta oportunidade. O chat está aberto para vocês que estão aqui nos acompanhando, fazerem as perguntas. Eu vou aqui estar tentando acompanhar as perguntas de vocês, para que a gente possa dar vazão e bater um papo acerca desse tema. Eu sou Renato Cuenca, eu sou professor dos programas de educação continuada da PUC-Rio. A minha área de pesquisa, estou fazendo doutorado na PUC-Rio, é comportamento organizacional, que engloba gestão, liderança, cultura organizacional, temáticas afeitas à gestão corporativa. E, nesse sentido, é uma oportunidade a gente discutir, conversar, trocar uma ideia, trazer pessoas que estão na linha de frente do mercado para engrandecer as nossas trocas, as nossas discussões acerca desse tema. Eu tenho mais de 30 anos de experiência no mundo corporativo. Nos últimos anos estou me dedicando à pesquisa e a trabalhos específicos na formação e no desenvolvimento de executivos, de maneira que eu preparei algumas nuances acerca da liderança à distância para
trocar uma ideia com vocês. Camila, sabe o que me chamou a atenção, e todos vocês, acerca desse tema? Na verdade, nós estamos discutindo liderança à distância, como engajar as equipes. Nós estamos, de fato, discutindo e conversando sobre 3 temas específicos. O primeiro tema é a liderança. O segundo tema é o engajamento do liderado ou das equipes. E o terceiro tema, naturalmente, é o trabalho remoto. É esse momento em que fomos forçados involuntariamente a ampliar essa rotina do trabalho remoto. Eu acho que vale a pena a gente pontuar inicialmente, para aquecer esse nosso papo, essas 3 frentes: a liderança, o engajamento e o trabalho remoto. E nesse sentido, antes de eu passar a palavra para a Camila, eu queria fazer algumas conceituações que eu julgo serem oportunas, porque nós tenhamos um entendimento bacana do que a gente está discutindo e conversando, né? E, nesse sentido, vale muito a pena entender o contexto dos negócios, o contexto corporativo. Nós estamos num ambiente altamente volátil, mutável, dinâmico. Não há mais uma resposta certa, como outrora havia, para os dilemas corporativos com os quais a gente tem que conviver. A gente está diante de uma velocidade enorme, uma proliferação aguda de problemas, tornando as nossas atividades cada vez mais complexas. É o chamado mundo VUCA, o mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, no sentido de que não há uma única resposta para aquelas questões com as quais a gente tem que lidar, principalmente quando a gente está lidando com questões associadas ao gerenciamento das equipes. E a pandemia, ela veio, por assim dizer, colorir este contexto. Ela é um exemplar absolutamente real, verdadeiro, concreto deste cenário que eu estou traduzindo para vocês, esse ambiente no qual os negócios estão inseridos. Portanto, nós vamos conversar sobre liderança, engajamento de pessoas dentro de um trabalho remoto à distância, considerando a complexidade desse ambiente, a complexidade desta situação com a qual nós estamos lidando. E eu quero falar rapidamente para vocês sobre essas 3 frentes. A primeira, como eu disse, é a liderança. É fato que nós podemos conceituar a liderança como a sua capacidade, você gestor, você que tem um time, seja ele grande, seja ele pequeno, é a sua capacidade de influenciar. Mas de maneira positiva, de maneira assertiva, com energia, com vitalidade. Esse é o conceito básico da liderança. Mas eu acredito que, para que nós possamos fazer uma ligação com outro conceito de engajamento, talvez seja interessante entender a liderança sobre o espectro da liderança transformacional, que é um conceito muito robusto dentro da literatura da liderança, que exemplifica, explica a liderança a partir do impacto, a partir da inspiração que esse líder causa junto às equipes. A liderança transformacional, ela preconiza o engajamento, no sentido de que o líder passa a inspirar essas pessoas. O líder passa a se tornar um objeto de desejo dos liderados. Tamanha é a sua capacidade de inspirar e levar essas pessoas, transformando-as, sublimando os objetivos individuais em benefício de um objetivo coletivo. Esse conceito, ele encapsula o conceito do carisma, ele encapsula o conceito de alguns traços, no sentido de que ele transforma essas pessoas no sentido de um propósito único e no sentido de um objetivo comum.
essa liderança transformacional, ela é, no meu entendimento, e de acordo com aquilo que eu pesquisei na literatura, o ponto de partida para se engajar a equipe. Porque a equipe engajada é aquela que carrega um propósito coletivo, um propósito compartilhado com o time. E, nesse sentido, a liderança transformacional é bastante simbólica para poder promover este engajamento. Aparece, então, o trabalho remoto. Aparece, então, dentro desse ambiente complexo, a substituição necessária daquela conversa fluida que eu tinha com a minha equipe nos corredores, que eu podia, na verdade, fazer daqueles encontros casuais algo mais rápido, uma comunicação fluida, ele acaba sendo substituído pela distância e por um trabalho remoto. Nesse sentido, o home office aparece como um elemento chave para a liderança transformacional ser onipresente na arte de engajar as pessoas, de inspirar as pessoas. Eu preciso ter empatia e compreender a dificuldade, respeitar as limitações agora tecnológicas da minha equipe. Eu preciso ter sensibilidade para compreender o que está atrás de uma câmera, o que está atrás daquele momento em que se confundem a vida pessoal com a vida laboral. Eu preciso acreditar cada vez mais num propósito e trabalhar esses aspectos de engajamento agora com o desafio de trabalhar fora de uma dinâmica presencial, mas, acima de tudo, repetindo um pouco essa questão que a literatura nos traz, que é o objetivo, o componente da liderança transformacional. Eu vou falar, se tiver oportunidade, um pouco mais disso, mas eu quero, já diante desse preâmbulo, né, que nós caracterizamos a liderança, e aí a liderança transformacional como ponto de partida, tentando construir um chão para o nosso bate-papo, trouxemos a questão do engajamento associado a um propósito, associado a um objetivo comum, com energia, com empatia, o líder sendo protagonista desta mecânica e dessa dinâmica. Já que, de certa forma, tentei aqui trazer um pouco de chão, espero que tenha ficado claro, vão me dando retornos aí no chat, se está claro esse colorido inicial que nós colocamos. Eu vou perguntar para a Camila. Camila, conte tudo para a gente. Como é que foi, como é que está sendo, como é que foi a mudança, como é que está sendo essa experiência de engajar as equipes à distância, a partir do trabalho remoto? Naturalmente, eu estou convencido, partindo desses preâmbulos iniciais que eu tentei colorir aqui como uma abertura da sua palavra. Como é que está sendo? Conta para a gente, Camila. Vou contar um pouquinho do que a gente vivenciou aqui. Na verdade, aqui a gente fala muito que a gente não está no home office, a gente está no corona office, que é um pouco do que você falou. Porque se de fato fosse um home office que a gente se preparou, treinou as pessoas, treinou os líderes e fomos para casa e temos um ambiente controlado para isso, já seria difícil por si só. O que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos 6 meses foi tudo diferente, né? Eu trabalho numa empresa que tem 1.900 funcionários. Então, em 2 semanas, a gente teve que colocar todo mundo em casa. Imagina, nem todo mundo tinha notebook, você teve que discutir todas as soluções tecnológicas possíveis, segurança da informação, todo esse processo é difícil, que uma empresa grande já sofre. E aí as pessoas foram para casa, né? No momento que foi todo mundo para casa, ao mesmo tempo a empresa tem a preocupação de manter produtividade, manter a receita, porque a gente precisa sobreviver. E aí as pessoas estão em casa, nesse ambiente tecnológico já desafiador, e ainda com as suas famílias, com filhos em casa, sem ajuda, enfim, tudo isso que todo mundo vivenciou, e eu tenho certeza que vários daqui trabalham, vivenciaram isso também, e ainda estão vivenciando, né? Então, assim, o que a gente trabalhou muito com a liderança? Primeiro, que é o que você falou, empatia. Eu acho que empatia, acho que é o nome, é a característica e a competência mais importante para a liderança nesse momento, né?
A gente tem que se colocar no lugar do outro. Nem todo mundo tem a mesma estrutura que a gente. E o líder tem que colocar isso na frente, mesmo que abra mão de produtividade. É óbvio que a gente não está dizendo, e a gente não disse em nenhum momento aqui na Icatu, que não precisa trabalhar, que está tudo bem se não trabalhar. É claro que não. A gente tem que conseguir conciliar esses dois mundos. Mas a gente tem que entender que, em alguns momentos, tem que ter flexibilidade para pensar o seguinte: não dá para trabalhar de manhã, trabalha de noite. Qual é a entrega que você precisa fazer hoje? Qual é a negociação que você precisa fazer com o seu funcionário? Precisa dedicar mais tempo, né, professor? Assim, porque além da produtividade e da entrega, tem a questão de dedicar tempo para a equipe. Então, assim, esse foi o principal desafio quando a gente colocou todo mundo em casa. Então, as 2, 3 semanas, estava todo mundo se ajeitando. E todo mundo morrendo de medo de não ter produtividade. E a gente, assim, apesar de todo esse medo e todo esse desafio, a gente se surpreende, né? Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação gigantesca. E a gente se surpreendeu muito, pelo menos aqui na Icatu, e o que eu escuto dos meus colegas de mercado também, né? O trabalho remoto, apesar de ter sido dessa forma meio abrupta, né, no Brasil e no mundo como um todo, teve um retorno bastante eficiente, bastante produtivo para a gente. Mas falando sobre liderança aí, o que eu posso falar aí do chão, que você colocou muito bem, empatia e flexibilidade. Essas são as palavras que a gente mais falou aqui e que a gente continua falando, seja no momento de ir para casa ou seja no momento de decidir a volta, né? Empatia e flexibilidade. Olha que interessante, Camila. Parece que a empatia ela já era necessária no trabalho da liderança presencial, mas ela está se tornando essencial no trabalho remoto. E você está dando um depoimento que está, na prática, empiricamente, confirmando essa questão. E eu faço dois comentários. Eu gosto de discutir empatia muito mais além. Eu gosto de discutir empatia do ponto de vista prático, porque indo além do conceito de que é ter respeito pelo outro, entender o outro, se colocar no lugar do outro. A gente, naturalmente, não consegue se colocar no lugar do outro. Então, os conceitos de empatia transcendem esta questão quando você começa a associar o construto, o conceito de empatia ao conceito de compaixão. Então, mais do que você se colocar no lugar do outro, mais do que compreender que o outro é diferente de você, o que concretamente, na prática, no dia a dia, você está fazendo para praticar a empatia? E aí que remonta esse pulo, que eu digo dessa forma, simbolicamente, para se chegar na questão da compaixão. Eu estou tendo uma compreensão maior com a dificuldade da minha equipe de se adaptar a essa nova dinâmica. Eu estou transformando determinados controles de rotinas que eu tinha como gestor, como líder, de maneira a controlar ou acompanhar a produtividade de outra forma. Eu estou abrindo outros prismas para poder outros flancos para poder se comunicar com a minha equipe. Isso tudo respeitando os canais preferidos da minha equipe. Isso tudo é ter a empatia, né, Camila, do ponto de vista prático, do ponto de vista da compaixão. E o segundo comentário que você que resulta na minha reflexão que você traz aqui é a questão da flexibilidade. O líder precisa ter a prerrogativa da adaptação. Ele precisa estar atento aos sinais fracos para entender o que está acontecendo com a sua equipe e, de maneira rápida, propositiva, assertiva, afirmativa, adaptar o seu meio para que essa equipe continue a trazer resultados para o seu negócio. Palavras de ordem, empatia, flexibilidade,
Protagonismo também, né, Camila? O líder tem que ser o protagonista desse episódio, não é verdade? Me conta um pouquinho como E é que aí, vocês estão. Vai, por favor. E aí eu queria complementar que quando você fala que o líder tem que ser protagonista, o que a gente percebeu na prática? Aquele líder que ainda tinha um estilo, ou ainda tem, porque não muda de um dia para o outro, um estilo mais de comando e controle, teve mais dificuldade para se adaptar. Porque ele não conseguia mais ver o seu funcionário, não consegue mais ver se ele está no telefone, se ele está no computador, se ele está em pé ou se ele está sentado. A partir desse momento, está todo mundo em casa. Então, esse líder teve mais dificuldade e teve que criar, obviamente, um ferramental mais forte e até se adaptar. Aquele líder que já tinha um vínculo de confiança com a sua equipe, funcionou muito melhor, né? E a gente escuta na prática aqui na empresa, a gente acaba ouvindo tanto das equipes quanto dos gestores essa diferenciação. E eu acho que fez com que esses líderes que tinham ainda e têm ainda uma gestão um pouco mais controladora, de pensar em alternativas e tiveram que fazer o movimento, porque durante 2 semanas você ainda consegue tentar ser aquele gestor, continuar sendo aquele gestor controlador. Por 6 meses, você tem que focar em resultado, né? Você tem que focar em entregas. Não adianta você querer focar em tarefas pequenas, porque você não vai acompanhar essa tarefa diariamente. Então, e eu acho que essa foi uma sacada importante e um desenvolvimento, né? Porque no final das contas, está todo mundo aprendendo nesse momento. E esses líderes aprenderam muito, né? As equipes também, né? Porque você tem um outro desafio, que é você, como equipe, também não depender mais do seu gestor imediato, te dando as tarefas para fazer, te perguntando se você acabou. Você tem que ter uma autorregulação e uma automotivação e fazer as entregas conforme a necessidade, dando follow-up, falando com o seu líder. Então, assim, eu acho que foi um aprendizado grande, né, entre gestor e liderados que a gente percebeu aqui. Camila, você consegue trazer para a gente aqui a maior dificuldade que você visualizou, se deparou ou enfrentou a partir desse contexto de liderança à distância? Olha, no início, a gente teve algumas dificuldades, até tecnológicas mesmo, que o gestor fica, na verdade, se ele não confia 100% no seu time, e aí acontece, tá? Nem sempre a gente confia 100% em todas as pessoas, ele fica sempre, alguns ficavam achando assim, será que o meu funcionário está dedicado? Será que ele vai se empenhar? Será que ele está trabalhando? Né? Aqueles pensamentos que, como líder, você acaba tendo. A gente teve isso, principalmente no início, com receio da produtividade não vir. Ao longo do tempo, o que a gente acabou orientando os líderes aqui? Né? Façam contatos mais frequentes, né? Que é uma das dicas que a gente deu, a gente conversou com todos eles, de repente, o ideal é fazer uma reunião diária de status, porque você não vai mais falar com as pessoas no corredor, que é o que um pouco você falou no início, você não vai ver as pessoas na mesa. Então, montem estruturas de reunião que seja meia hora por dia com o time todo, você consegue reorganizar as prioridades, as coisas mudam todo dia. Então, isso é uma primeira dica que a gente deu e que eles colocaram em prática, que ajudou. Em equipe, e aí você consegue perceber um pouco se tem alguém individualmente que também precisa dessa proximidade e dessa orientação. E aí façam dessa forma, né? A outra dica vídeo, né? Eu brinco aqui, que eu digo, aqui na empresa, eu digo que eu sou maníaca da videoconferência, com câmera aberta. E eu sou mesmo, eu brinco que eu faço lavagem cerebral. Gente, a câmera é aberta, porque a gente não se vê mais. E o contato visual, a gente sente muita falta. Por mais que às vezes a gente quer ficar mais confortável, porque a gente não está arrumado, né? E tem essa coisa do home office, né? Que a gente não se arruma tanto quanto a gente se arruma para o trabalho, mas o contato visual é a oportunidade que o líder tem e o funcionário tem, mas o líder principalmente, de enxergar se tem alguma coisa errada naquele momento. Até porque a empatia que a gente falou depende de contato, depende de proximidade. Então, quanto mais videoconferências que a gente consiga olhar nos olhos, né? Olhar para as pessoas, para sentir o clima, mais fácil a gente vai pescar se as coisas estão indo bem ou estão indo mal, e mais rápido a gente corrige os caminhos. Isso é uma outra coisa que a gente viu fazer bastante diferença. Quanto mais vídeo com câmera aberta ligado, mais
fluido fica o trabalho. Fantástico. Olha que interessante, né? A Aline está trazendo aqui no chat a importância, reforçando o que você está trazendo para a gente, desses contatos, digamos, recorrentes, que é a figura dos sprints, né? Daquele tiro curto, daquela coisa, daquela comunicação como um jogo de acomodação de expectativas que pode ser feita rapidamente, e isso precisa continuar acontecendo. A gente tem inúmeras alternativas de comunicação e talvez seja ela formal ou informal, mas a figura da recorrência, isso é fundamental. E por que é fundamental? Fazendo uma ligação com o tema, um outro elemento que está se tornando bastante imperativo para uma promissora liderança que possa, à distância, engajar equipes, é a confiança. Estamos falando aqui, olha só, pessoal, empatia, protagonismo, flexibilidade, confiança. Eu costumo dizer que confiança, Camila, não é artigo de prateleira. Não é algo que você... Hoje eu vou começar a ter confiança com a minha equipe. Confiança Conquista. É algo que você vai conquistando, que você vai trilhando e maturando com o tempo. Mas há alguns elementos que ajudam a acelerar esta relação de confiança entre líder e liderado. E você trouxe empiricamente um desses elementos, que é a frequência dos contatos. Porque a partir do momento que você amplia a frequência de relacionamento, a frequência de contato, seja ele informal, formal, fortuito, específico, objetivo, ameno, você amplia essa gama, essa frequência de contato com o teu liderado, você tende a estabelecer uma relação de confiança em construção. Então, aumentar a frequência de relacionamento, isto é fundamental. E a segunda questão que a literatura preconiza como uma, digamos, uma receita para ampliar a confiança junto às equipes é, uma vez aumentada a frequência de contatos, é você criar conexões de confiança, conexões verdadeiras com a equipe. Não adianta só aumentar a frequência precisa se transformar em conexões. Conexões é o engajamento, tá conectado, não significa concordância, mas significa enlaçamento. E isso se consegue com a maturação, com a prática. E isto é bastante importante. Então, confiança é um elemento que não pode ser posto de lado, mesmo em tempos de trabalho remoto, no exercício do engajamento. Pessoal, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui. Camila, olha que interessante. Eu trouxe um elemento adicional da literatura. A Aline trouxe uma outra contribuição, que é a escutativa. A escutativa é a sua capacidade de focar no seu interlocutor verdadeiramente concentrado, dando tempo para que ele expresse as suas emoções. Muito obrigado pela contribuição. No final, Brender, eu falo do certificado. Aqui no chat já tem uma orientação, mas daqui a pouquinho, no final, Brender, eu repito para você e para todos os outros interessados a questão do certificado que a PUC dá para esses eventos abertos. Camila, eu trouxe um complemento aqui da literatura. Olha que interessante. Tem 5 caminhos. Depois eu quero saber se faz sentido para você, de fato, na prática, isso. Mas tem 5 caminhos que julga-se oportunos para ampliar a sua capacidade de liderança, aumentando o engajamento à distância. 5. O primeiro ponto é a sua capacidade, que precisa ser ampliada, de você gerir o estresse, gerir esse atropelo. É aquilo que a Camila disse, né? A gente teve um tempo para se adaptar, e esse estresse ele acontece no dia, eventualmente,
no momento, sempre tem algum estresse, seja ele tecnológico, seja ele do ponto de vista emocional. Então, a sua capacidade de gerir o seu próprio estresse e o estresse da equipe, aquele calor exagerado, aquela dinâmica um pouco fora do tom, a sua capacidade de colocar um pouco o pessoal dentro de um ritmo mais estabelecido, mais plano, mais pé no chão, é o primeiro caminho para substituirmos aquela conversa de corredor por uma conversa virtual em que a liderança possa engajar a equipe. O segundo caminho estou olhando a minha colinha aqui, é manter a energia do time, é manter o entendimento das pessoas acerca do propósito, acerca do objetivo final, acerca do que elas têm que entregar, fazer, e de maneira ativa, de maneira propositiva, trazendo um ambiente, uma atmosfera repleta de energia. E, nesse sentido, o humor do líder, o humor de quem está gerindo, a maneira como eu digo bom dia, a maneira como eu interpelo é fundamental para manter esse time fluido, enérgico e focado no objetivo de grau superior. O terceiro caminho, de acordo com a literatura, que já foi dito aqui, é realizar reuniões produtivas, com foco, com objetivo, com hora para começar e terminar, com razão de ser, estabelecendo o que se espera de cada um dentro dessa reunião. Uma possibilidade é você realmente refletir. Líder, reflita, é necessário ou é necessária esta reunião? Qual é o objetivo? O que eu espero depois de 30, 60, 180 minutos conseguir dessa reunião? Informar, descobrir outros caminhos, compartilhar conquistas, ter isso claro ajuda a fazer com que a reunião seja efetivamente produtiva. Quarto caminho é você comunicar, isso você já disse, a Aline já trouxe a questão do sprint, comunicar de modo regular, de modo frequente, seja para corrigir ou seja para comemorar. E o quinto caminho é você estabelecer uma ordem de priorização das tarefas e fazer com que a equipe não perca tempo com tarefas absolutamente despregadas daquilo que seja relevante para o líder ou para a figura do líder. Então, esses 5 caminhos, sendo que o último passa pela priorização, eles, se forem seguidos, eles funcionam como um protocolo de boas intenções para que a liderança, à distância, possa engajar melhor a equipe. Recordando, gerenciar o estresse, manter a energia do time, realizar reuniões produtivas, comunicar-se de modo frequente para corrigir ou para comemorar os progressos junto à equipe e estabelecer uma ordem de priorização das atividades junto à equipe. Camila, faz sentido isso, querida? Super, super sentido. Eu complemento, assim, quando você fala de comunicação, tem uma questão que a gente tenta fazer muito aqui, que além de comunicar o que está acontecendo na área, sobre as tarefas, sobre as celebrações, etc., a gente sentiu muita necessidade de fazer comunicações sobre a estratégia, sobre os resultados, porque, no fundo, as pessoas estão nas suas casas, trabalhando sozinhas. E você tem reuniões, em geral, com pessoas da sua área, as pessoas que você se aproxima mais. E você perde aquele contato da empresa como um todo. Então, aquele sentimento de pertencimento, se a gente não trabalhar ele de forma corporativa, e o líder é super importante nisso, isso também se reduz. Então, falar sobre o resultado, o que está acontecendo na empresa como um todo, o que está acontecendo na outra área, é papel do líder trazer esse tipo de conversa também, para que ele entenda que aquele pedaço que ele está fazendo ali, que é da tarefa dele, impacta no todo, continua impactando, mesmo sem a gente enxergar a empresa como um todo, tá? Então, assim, eu super concordo. E aí, quando você fala de reuniões, além de fazer reuniões, obviamente, necessárias, não muito longas, a gente sabe que nossa capacidade de concentração ela é limitada, não adianta querer fazer uma reunião longuíssima que a gente começa a se distrair.
Tem uma questão também que você deve certamente ter lido aí nos artigos últimos que saíram, que funciona, é a gente promover algumas interações, mesmo que sejam virtuais, mesmo que seja assim, 5 minutos no início da reunião, ao invés de entrar direto no assunto duro da reunião, que às vezes tem assuntos duros, a gente entrar, saber como é que estão as pessoas, deixar aquela conversa de corredor que não existe mais, a gente acaba tendo que trazer para a reunião virtual. E ter esses primeiros 5 minutos de relaxamento faz com que a gente também engaje e a gente lembre que a gente é um time, mesmo cada um trabalhando lá no seu quarto, na sua sala, na sua casa. E aí, só para complementar, não posso concordar mais que energia e humor à distância, eles são ainda mais necessários, porque... e aí entra um outro ponto que, de repente, a gente pode discutir um pouco mais, que isso tudo para o líder é um peso, né? Assim, antes ele tinha algumas missões, agora ele tem uma missão extra. E essa missão extra de comunicar mais, comunicar melhor, falar mais vezes com seus funcionários, falar com as equipes, falar com os pares, se o líder não se cuidar, ele também se estressa, porque a verdade é o que a gente tem visto aqui na prática são agendas lotadas de videoconferências, né? Então, assim, às vezes começa às 8 da manhã e acaba às 7 da noite. E você não almoça, porque você está em casa, né? E você come na frente do computador. Então, esse foi um cuidado que a gente teve também, de discutir com as lideranças e até falar, gente, não marca reunião na hora do almoço. Não marquem reunião depois de 6 horas. Não é porque eu estou em casa, na frente do computador, que eu estou disponível 100% do tempo, 15 horas por dia. A gente tem outras coisas para fazer. Então, como lidar, e você entende disso 1000 vezes mais do que eu, como lidar com esse estresse que gera na própria liderança, né? A inteligência emocional que é necessária a gente ter ainda mais nos tempos de hoje. Fantástico. Você sabe, Camila, que essa questão dos 5 minutinhos iniciais é oportuna. Eu costumo... Tem uma ferramenta para isso que eu costumo... Eu aprendi na prática e tem uma ferramenta que eu costumo entregar para os meus alunos que se chama, e você faz isso na prática sem saber que tem um nome para isso, né? Essa é a beleza do processo, que é o check-in e o check-out de qualquer reunião. O Márcio aqui está dando uma contribuição da questão da pauta, ter uma pauta objetiva para a reunião, isso é super importante. E, adicionalmente, você trabalhar a reunião com o check-in e com o check-out. O que é o check-in? O check-in só tem uma finalidade absolutamente exclusiva, que é aquilo que você, Camila, disse para nós aqui, de você azeitar um pouco a atmosfera, calibrar um pouco a percepção das pessoas. Uma pergunta, uma rodada de pergunta, como é que vocês estão? Por exemplo, se você fosse um emoji agora, qual emoji que você compartilharia conosco? Fazer uma rodada de pergunta, não necessariamente todo mundo precisa falar, mas justamente são 2, 3 minutos do tipo, como é que você quer contribuir para essa reunião hoje? Como é que foi teu dia ontem? O que aconteceu com você desde o momento que você acordou até agora de mais bacana? Enfim, perguntas que podem ser de qualquer naipe, mas justamente para que todos possam mandar as favas à vulnerabilidade e praticar um engajamento, criando uma atmosfera para depois se adentrar na densidade que sempre há de qualquer reunião. E se tem o check-in, tem o check-out. O check-out também é uma rodada de fechamento de uma reunião. E aí também pode ser trabalhada de várias formas, como, por exemplo, cada qual dizer com o que ficou comprometido em voz alta para todo mundo com aquela reunião, com aquele projeto. O falar em voz alta perante todo mundo, ele traduz um compromisso maior, um comprometimento adicional de que você efetivamente vai fazer aquilo com o qual está se comprometendo. O check-out pode ser aquilo que você está levando com você, aquilo que você aprendeu, aquilo que modificou, aquilo que
bateu legal, que gerou um insight para você e com isso você amarra a reunião. Então, é uma ferramenta, Camila, de check-in, check-out, bastante oportuna para você dar um colorido adicional para as reuniões, né? E pegando um pouco o que você trouxe, falar um pouco de... Organiza, sem dúvida, sem dúvida. Falando um pouco do peso, o peso da liderança. Uau! O líder dá poder para... Perdão, o liderado dá poder para esse líder. E aí que vem a essência da liderança relacional. Então, é o liderado que dá poder para esse líder. E o líder, ele pode compartilhar esse poder, esse peso com a sua equipe à medida que ele flui essa conversa, que ele flui esse dia a dia. E é muito difícil para o líder, né? Não, Camila, para levar esse poder, o poder transacional, o poder vocacionado pelos valores organizacionais, é muito difícil. Você sente que tem um peso... O líder ficou mais pesado a partir deste trabalho remoto? Como é que você está vendo esse peso da liderança? Você já deu alguns caminhos para a gente, mas vamos sim retomar esse tema porque é relevante, é oportuno. Eu acredito que o líder tem um papel ainda mais importante remotamente, porque você, de fato, perde a questão do ambiente físico, de alguns fatores que ajudam no pertencimento, né, da companhia. E passou a ser o referencial único, ou se não único, quase único, e aí eu acho que onde a empresa também pode entrar para ajudar, né, corporativamente, mas o líder continua tendo um papel importante. A empresa pode ajudar com comunicação corporativa, né? E que é uma prática recorrente. A live, né? O que a gente está fazendo aqui hoje, eu acho que foi um grande ganho para as empresas, que antes a gente sempre tentava fazer tudo presencial, né? Tem que ser presencial, senão as pessoas não vão, as pessoas não gostam, tem que ser presencial. E a gente viu que alguns tipos de comunicação funcionam maravilhosamente online. E a gente consegue atingir o Brasil todo. Por exemplo, aqui na Icatu, a gente tem funcionários em todos os estados do Brasil. Antes, a gente ficava com uma preocupação enorme. Agora, a gente faz uma live, o presidente, uma área falando, a gente consegue passar muito mais informação e engajar sobre projetos, muito mais pessoas do que a gente conseguia antes. Então, eu acho que esse é o papel do mundo corporativo, da comunicação interna, das lideranças, de pensar em ferramentas que apoiem o líder, tá? Para que o líder não fique tão sozinho nessa missão. Mas, mesmo com todo esse apoio que o corporativo dá, eu acho que o líder passou a ter ainda mais responsabilidade, porque, na verdade, o filtro está todo nele. E aí, onde vem um pouco desse, como é que controla o estresse, como é que ele compartilha, né, esse tipo de, que você fala de poder, mas, na verdade, a responsabilidade com as equipes. E fica muito mais fácil quando ele confia, né? O que eu percebo na prática é que aquele gestor que sofre muito, em geral, é aquele gestor que não conseguiu fazer vínculos de confiança com as suas equipes. Então, ele acaba sendo centralizador, ele acaba querendo dar conta de tudo sozinho e a vida vira um estresse, né? Não tem, a longo prazo não se sustenta. Então, de novo, a gente volta para o básico lá da liderança, né? Vínculo de confiança. Isso acho que melhora tudo depois. Camila, e aí, como é que fica? Como que eu posso otimizar os meus vínculos de confiança a partir do trabalho remoto? Talvez eu precise experimentar aspectos um pouco diferentes daqueles que eu experimentava até um tempo atrás. Como é que eu adapto a minha retórica, a minha dinâmica em tempos de trabalho remoto para fortalecer esses vínculos com a minha equipe? Como é que tem sido a sua experiência nesse sentido? A gente tem feito, na verdade, o apoio que a gente tem dado para o líder na prática é de pensar junto com ele em soluções, nesse momento, virtuais, né? Seja aumentar o número de feedbacks, né? Às vezes o funcionário, porque a gente está falando sempre do líder, mas tem um lado que o funcionário também está se sentindo sozinho, né? Ele muitas vezes não sabe para quem perguntar. Quem antes ele perguntava para o colega do lado ou para alguém que estava sentado a 2 mesas à frente, agora ele
perdido. Então, como que o líder, acho que aumentando a frequência, aí fala muito de contato, que é o que você já falou, né? Aumentando a frequência de reuniões, aumentando a frequência de feedbacks, e sendo genuíno no processo de apoio para o funcionário, seja emocional ou seja de tarefa, eu acho que ajuda e amplia essa confiança entre as duas partes. Você sabe, Camila, que um determinado momento eu cruzei com um executivo que disse para mim que não tinha tempo para conversar com a equipe. Aquilo foi um choque tão grande para mim, porque ele não entendia que conversar com a equipe é uma tarefa essencial dentro da sua rotina de trabalho. E isso, ainda mais num trabalho remoto, como estamos aqui cada vez mais referenciando e absorvendo, se torna vital, se torna estratégico, Super. se torna decisivo. Aí, cara, aí vem uma questão. Puxa, meu Deus, a minha rotina já é enorme, o meu tempo já é exíguo. Eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar da minha casa, e ainda eu vou ter que colocar dentro da minha dinâmica um a mais junto à minha equipe, porque eu estou entendendo cada vez mais que isso é relevante para engajar a equipe. O quadro não fecha, né? Aí me parece que fica cada vez mais oportuno você saber priorizar, saber o que priorizar, você ganhar efetividade nas suas tarefas e ter o desprendimento para saber que essa tarefa precisa ser priorizada, porque ela é estratégica, porque ela é tática, e aquela agora pode esperar um pouco. É por aí um pouco, para a gente... Faz sentido isso para acomodar eu essa acho, dinâmica? já sempre foi uma missão do líder, né? Priorizar, mas no remoto mais ainda. E aí eu acho que tem a nossa capacidade, que a gente tem dificuldade, na verdade, de dizer não, né? Não para algumas tarefas, não para o nosso gestor imediato, que eu acho que às vezes isso no nosso dia a dia a gente fala, eu não posso dizer não para o meu chefe. Pode sim. Na verdade, a gente tem que muitas vezes organizar a nossa agenda, e não estou falando da agenda de compromisso, mas agenda de prioridades, né? Do que a gente tem que atingir. E combinar. A gente não está dizendo não para o nosso gestor, a gente está combinando o que a gente vai fazer com ele primeiro, alinhando com ele. E junto com essa discussão de prioridade, tem a disciplina. E aí, assim, os disciplinados de fato saem na frente, os organizados saem na frente. Porque na hora que você organiza a sua agenda, eu acho que planejamento é importante. Então, você conseguir planejar, olhar a sua agenda da semana que vem, organizar. Eu vou fazer uma reunião toda segunda-feira com a Ana, toda terça-feira com a Maria. Você organizar e cumprir, isso ajuda muito. E aí, uma coisa interessante, professor, que a gente reparou, eu não sei em outras empresas, mas aqui, quando a gente fazia reuniões presenciais antes da pandemia, era normal atrasar a reunião. As reuniões sempre começavam 10 minutos depois, cada hora um chegava. Ai, peraí, tô chegando, porque parava no corredor. No mundo de hoje, que eu digo que é o corona office ou home office, ninguém se atrasa para a reunião. Se alguém chegar um minuto, entrar, né, na reunião, um minuto depois, já pede desculpa, fala, desculpa, me atrasei, eu tive que terminar uma reunião. E isso está ajudando, as pessoas estão ficando mais disciplinadas, estão ficando mais organizadas, e a pontualidade ajuda a gente a executar essas milhões de coisas que a gente tem para fazer. Este é um benefício do trabalho remoto. Por que não imaginar que há múltiplos, né? Esse é, de fato, um grande benefício. Não é verdade? Um monte. Eu não combinei com você, Camila, mas não combinei mesmo, gente. Aliás, a gente não combinou essas perguntas e o papo aqui está fluindo, me parece, Nada. eu acho. A gente não combinou nada disso. Deixa eu entender de vocês aqui pelo chat se está fazendo sentido o que a gente está conversando, se está agregando para vocês algum insight, alguma descoberta. Digam para mim se tá fazendo sentido, se está valendo a pena. Deixa eu entender, algumas pessoas já estão respondendo, obrigado.
Mas me digam se é por aí esse tino de conversa. Eu vou fazer uma pergunta para a Camila, eu vou dar um tempinho para ela pensar, porque eu quero falar um pouco dessa dinâmica aqui. Mas a pergunta, Camila, que eu tenho curiosidade para entender de você ok, Camila, você aí está nesse movimento de liderar a sua própria equipe, ainda sendo responsável pelos recursos humanos, por pessoas dentro da Icatu, uma empresa vivendo um cenário complexo, dinâmico, é um exemplar fidedigno de uma empresa estabelecida numa dinâmica competitiva e complexa. A pergunta que eu tenho para você é, a partir do momento que você começou a liderar à distância, qual foi o seu principal equívoco nesse processo? Eu queria saber um equívoco que você teve, que você assumiu ao liderar à distância e, naturalmente, seguramente, aprendeu alguma coisa com ele. Eu vou deixar você, nós não combinamos isso, desculpa a liberdade que eu já me apoderei para fazer essa pergunta. Eu quero falar, eu estou recebendo aqui os feedbacks, e aí, enquanto isso eu vejo aqui, ai, que bacana, o pessoal está dizendo que está sim, viu, Camila, que está valendo a pena esse bate-papo. Eu fico bem feliz. A PUC está ganhando asas, e com asas a gente chega até as pessoas. E esse formato de eventos abertos, de tiros curtos, a gente está criando microlearnings, a gente está criando alguns eventos com horas curtinhas para dar para vocês uma dica, uma pílula de conhecimento. Estamos dentro da universidade, então é natural trazer um conteúdo teórico, mas, acima de tudo, elementos práticos, elementos que a gente possa empiricamente dizer é por aqui, é por ali, não é por aqui, não é por ali. Temas que eu estou à frente, ligados à gestão. Então, a gente tem, dentro do cronograma da PUC, 3 microlearnings. Olha que interessante, Camila, um sobre inteligência emocional, outro sobre comunicação não violenta e um terceiro sobre gestão de conflitos. São pílulas do conhecimento que abordam no mundo corporativo. Que abordam essas dinâmicas justamente para entregar um conteúdo, entregar uma vivência prática. Eu estou à frente desses microlearnings. Eles estão disponíveis no site da PUC Rio, dentro da tônica dos cursos de educação à distância. Entrem no site do CCE, entrem no site da PUC, esse mesmo site pelo qual vocês se inscreveram, o pessoal que está nos assistindo no YouTube, basta entrar no site da PUC. Esses microlearnings, nesse formato, estão lá sendo oferecidos para vocês. Retomando, Camila, e aí, conta para nós, compartilha conosco aí um equívoco e a aprendizagem que você teve. Eu acho que quando a gente entrou nesse mundo virtual de uma hora para outra, eu acho que eu esqueci, estou pensando eu como líder, né? Claro. Eu acho que eu não usei tão bem aquele conceito de liderança situacional que a gente, em geral, usa no dia a dia. E eu defini uma rotina meio igual com os meus líderes, meus liderados. Então, eu tinha reuniões com a mesma frequência com todo mundo, igualzinho, não adaptei à necessidade de cada um. E aí eu comecei a ver que tinha uma pessoa especificamente que toda hora me mandava um Teams, né, que a gente usa, me mandava um WhatsApp, me mandava um e-mail, e aí eu fui percebendo que, na verdade, eu não estava dando a atenção que ela estava precisando naquele momento, porque a gente sabe que os liderados são diferentes, né, em termos de personalidade e em termos de momento. E para eu tentar, eu não tenho uma característica, eu não sou muito organizada, quem me conhece sabe. E aí, quando a gente entrou nesse mundo virtual, falei, eu preciso me organizar.
né? E aí eu fiz uma agenda super rígida de organização para eu conseguir dar conta desse momento. Só que eu, por um momento, esqueci que as pessoas têm necessidades diferentes. Então eu tive que... E aí eu comecei a falar, gente, eu não estou dando conta, porque toda hora ela me liga, toda hora ela me manda e-mail, toda hora ela me aciona, alguma coisa eu estou fazendo de errado. E aí a gente reviu, eu bati um papo com ela, entendi a necessidade e adequei a minha vida à necessidade dela, até que as coisas andassem melhor. Hoje em dia já está melhor, mas até que as coisas avançassem melhor. Então, eu acho que essa capacidade, que é um pouco do que a gente falou lá no início, né? Que é a empatia, mas e a escutativa, que eu acho que acho que a Aline falou, né? A escutativa, naquele momento que eu estava executando, eu não pensei, eu falei, não, deixa eu fazer, a organização é essa, vai funcionar. E aí eu tive que dar um passo atrás, exercitar minha escutativa e atender uma necessidade da minha liderada para que a gente atingisse as nossas metas e objetivos. Então, acho que esse foi um aprendizado que eu tive. Fantástico. Obrigado aí pela saia justa que eu te coloquei. Imagina. A você, com a tua vasta experiência. Devem ter tido outros equívocos. Eu que não vi, né, professora? Assim, esses outros equívocos eu não sei. Tem que contar para a minha equipe. Sempre tem. Sempre. Basta perguntar para a equipe o que eu preciso fazer para ganhar 10 com vocês. E aí eles vão começar a dizer coisas que você vai perceber os equívocos que outrora foram cometidos e que são oportunidades para melhorar. A pergunta-chave é, equipe, o que eu tenho que fazer para ganhar um 10 com vocês? E aí, quando eles forem responder, vão aparecer certamente outras questões. Mas interessante o aspecto da escutativa, porque, em essência, a escutativa carrega a empatia. A empatia é a competência core. A escutativa, ela tem como ponto de partida, além do foco no interlocutor, o não julgar. Alguém falou aqui no chat o poder das perguntas. As perguntas são estratégicas, as perguntas são a máxima. As perguntas abertas, curiosas, não julgamentais, as perguntas que ensejam uma curiosidade, ensejam realmente a ideia de você explorar um pouco o assunto, elas trazem colorido para o aspecto da escutativa e, nesse sentido, trabalham de modo mais empático, de modo mais fluido e mais respeitoso. Olha, Camila, é interessante o que o Luiz Paulo trouxe para nós. Ele diz o seguinte, bacana aí o que vocês estão conversando, vou fazer uma tradução aberta, bastante vaga, da pergunta do Luiz Paulo, que é provocativa, é oportuna. Ele disse assim, puxa, mas eu estou com a impressão de que isso que vocês estão trazendo está associado a uma relação líder-liderado numa empresa privada. E numa empresa pública, como é que eu ajo? Como é que eu engajo a equipe por funcionários públicos? Eu me atrevo a dizer que a receita não deveria ser diferente. E aí tem esse componente que você trouxe de entender o outro, que vai compreender o outro, que vai ter um apelo diferenciado. Partindo do pressuposto de que você precisa conhecer quem é a sua equipe. A sua equipe, como funcionário público, tem um desafio, tem um propósito, tem as pessoas estão lá por o quê? Apenas para cumprir uma tabela, para cumprir uma rotina? Acho pouco provável que cada qual ou todos estejam imbuídos de um único propósito, eventualmente, nesse sentido. Então, eu acho que a receita, queria te ouvir, Camila, passa pelo mesmo caminho. Talvez tenha algum segredo adicional, mas que também resulta no desafio de você, líder, começar a conversar com a sua equipe e tentar entender, olha, nós como funcionários públicos, como pertencentes a uma categoria de prestador de serviço público,
O que nos motiva? O que nos energiza? Como é que a gente ajuda o Luiz Paulo, Camila? Professor, eu também acredito que a receita é a mesma. Eu até entendo a colocação dele, porque, obviamente, a gente às vezes vive situações do serviço público que algumas pessoas não se engajam. Mas eu não acredito que a maioria, entendeu? Então, assim, vai ter algumas pessoas que você vai fazer essa receita toda e realmente não vai adiantar. Como na iniciativa privada também. Não é dizer que tudo são flores na iniciativa privada, porque mesmo sendo iniciativa privada, tem funcionários que a gente tem que empurrar muito mais, né? Tem que incentivar muito mais. Mas eu acredito que a receita é a mesma, Luiz. Eu não consigo enxergar outra receita, não. Que, no fundo, o que pode acontecer é que no funcionalismo público tem que pegar mais no propósito, né? Porque não é na estabilidade, não é sabendo que vai ter o bônus no final do ano, porque normalmente não tem, mas aí você vai pelo propósito e você vai pelo, que é um pouco do que o professor falou, do líder ter dedicação, e aí precisa ser um líder que esteja dedicado a entender a necessidade do outro, mais ainda do que na iniciativa privada. Eu acho que é um pouco mais desafiador, sim. Eu concordo com o Luiz aí. É desafiador e passa pelo propósito. Camila, olha que interessante o que o Kleber está perguntando para você. Se você teve, na sua experiência, algum líder que não se adaptou a esse estilo de liderança à distância que a gente está discutindo aqui? Teve alguém que... Vai, por favor. Eu tenho, assim, eu não sei se eu vou dizer que ele não se adaptou. Eu tive alguns líderes que tiveram mais dificuldade e a gente está começando a fazer a nossa volta presencial, né? Muito gradual, muito devagar. E tem alguns líderes que a gente escutou falando assim, pelo amor de Deus, deixa eu voltar logo. Pelo amor de Deus, deixa a minha equipe voltar logo. E a gente percebe essa necessidade de interagir. Eu não sei se é ruim não, tá? Eu acredito muito na interação também. Eu acho que a interação presencial, ela é válida e ela é importante e eu acho que ela é insubstituível, tá? Mas eu tive, sim, alguns líderes que eu percebi mais agonia, principalmente na falta de controle da agenda, de que em casa eles trabalhavam 15 horas por dia. Quando vem para o mundo presencial, você tem deslocamento, você tem que ir embora. Na hora que você vai embora, você desliga a chave. Então, aqueles líderes que tiveram mais dificuldade são esses que têm dificuldade de priorizar, que é um pouco do que a gente falou. Tem dificuldade de dizer não. Então, ele acaba dizendo sim para tudo, começa a trabalhar às 7, acaba de trabalhar às 9. Então, esse líder quer vir logo para o presencial, porque aí ele chega às 9, vai embora às 6, às 7, e acabou, saiu daqui, fechou a porta, acabou o trabalho, tá? E a gente viu bastante isso. Então, o desafio para esse tipo de liderado passa por um apoio na priorização, por um apoio na escolha das tarefas. É um daqueles caminhos, né? Não se deixar a equipe se perder com tarefas que não sejam essenciais. Talvez por aí o Kleber já tem aí um caminho para poder tentar trabalhar, e ele já agradeceu, por aí sim, e aqui o Márcio também está reforçando. Gente, tem mais pergunta aqui? Tem uma pergunta do Leandro. Neste momento que estamos da pandemia, né? Tem equipes mistas. Então, eu estou entendendo que aqui é o híbrido, né? Onde você tem um pessoal presencial e um pessoal à distância. O processo de engajamento deve ser o mesmo, lembrando que o processo de engajamento que a gente está falando aqui passa pelo protagonismo líder, pela confiança, pela empatia, pela flexibilidade, pela capacidade de entender o outro, mas eu vou passar essa pergunta para a Camila. É uma boa pergunta, e a gente está vivendo isso exatamente nesse momento aqui. A gente está com 20% do nosso quadro vindo trabalhar presencialmente 2 a 3 vezes por semana. Então, significa que todos os líderes têm equipes que estão no presencial algum dia e estão em casa em outros dias. E a gente está aprendendo, tá? Não sei se eu tenho todas as respostas ainda não. Mas eu acredito, assim, o que a gente combinou com os líderes
primeiro que a gente tem que manter todas as reuniões com opção virtual. Assim, não pode esquecer, né? Porque você tem 1 ou 2 em presencial e aí o resto está no virtual, tem que ter ferramenta. Então, a gente ainda está fazendo muita coisa individual, a gente está mantendo distanciamento, então a gente continua fazendo as reuniões de forma virtual. A gente não pode esquecer disso. E uma outra coisa que a gente percebeu também é que quando estava todo mundo em casa, as reuniões às vezes eram marcadas em horários menos habituais, né? A reunião começando 6 horas da tarde, reunião começando 6h30. Só que a gente esquecia que tinha o público que estava no presencial, que às 6, 6h30 está saindo para pegar um ônibus para ir para casa. E aí a pessoa tem que ficar aqui para começar a reunião 6 horas, acabar a reunião 7h30 para depois ir para casa. Então a gente também ajudou nessa regulação, né? A gente falou com os líderes e falou, olha, falou com os funcionários, vamos marcar a reunião no horário comercial, né? O horário mais comum de trabalhar e evitar que as pessoas que estão no presencial fiquem aqui até 8 da noite para depois pegar um transporte público que a gente sabe que ainda não está normal, né? Então tá todo mundo se adaptando. Então a gente está se adaptando. A gente tem 1 mês e meio que a gente está nesse processo híbrido, mas fora isso, eu acho que o engajamento é o mesmo. Eu acho que é continuar usando as reuniões virtuais, continuar usando os contatos frequentes, continuar fazendo as interações. Agora, eu acho bom, porque você começa a reencontrar as pessoas, né? E eu acho que ajuda. Eu sou fã do formato híbrido, tá? Então, eu acho que o melhor que a gente pode ter é um formato híbrido. Entrando nessa questão do híbrido e já começando a amarrar algumas coisas para a gente começar a caminhar para o encerramento do nosso bate-papo, o Márcio está perguntando, também vou tomar liberdade de fazer uma tradução simples aqui da pergunta dele. Se você acredita que esse formato, pelo menos na experiência da Icatu, vai permanecer o formato híbrido, né, no sentido de presencial mais home office, como planejamento? Eu acredito, como profissional de recursos humanos, independente até da Icatu, que é um caminho sem volta. Alguém até escreveu aqui, né? Um caminho sem volta. Escreveu aqui, é isso aí, Aline. Volta, né? A gente experienciou, a gente forçou, acelerou o home office um pouco, porque a gente tinha todos aqueles preconceitos, e a gente viu que funciona, né? Então, sim, eu acho que é um caminho sem volta. Aí, de novo, aqui na Icatu, a gente ainda está combinando como isso vai funcionar. Eu acredito no formato híbrido. Obviamente, tem algumas funções que pode ser que não funcionem em casa, que precisa ser presencial, né? A gente tem limpeza, tem recepcionista, obviamente tem algumas funções que a gente não vai conseguir. Mas são exceções, são exceções. As outras, eu acho que o formato híbrido atende as duas coisas, né? Acho que é um benefício para o funcionário, é uma economia de custo para a companhia, não tenha dúvida, e a gente consegue, e mantendo o presencial com o virtual, a gente consegue manter o sentimento de pertencimento, a gente consegue manter a interação. Eu acredito para algumas discussões que envolvem inovação, que envolvem criatividade, eu acho que o presencial tem seu valor. Então, acho que podendo manter os dois é o ideal, na minha visão, tá? Fantástico. O Márcio aqui está perguntando, mas como ficaria essa estrutura? Eu não sei bem qual é o conceito que está na mente do Márcio como estrutura, mas talvez a questão híbrida ela possa ser resolvida da seguinte forma: atividades mais burocráticas, mais repetitivas, que podem ser feitas à distância. Então, esses colaboradores que acabam tendo esse tipo de atividade, eles tendem a ter um trabalho mais remoto. E, eventualmente, aqueles que demandam discussões, alguma coisa mais tático-estratégica, que às vezes você precisa estar no presencial, no olho para dinamizar alguma questão, tendem a ficar mais no presencial. Acho que é por aí, né? Não, Camila? Exatamente. E mesmo aquelas funções que não são tão operacionais, a gente tem momentos que a gente tem o trabalho individual. Então, se a gente faz um home office de 3 dias no trabalho e 2 em casa, você acaba organizando aqueles trabalhos que exigem
ação individual, que você consegue até se concentrar mais, né? Planilhas, tudo aquilo que a gente acaba fazendo. E não faz diferença, às vezes até melhor você estar sozinho. Então, você prioriza esses trabalhos quando você está em casa. Mas para todo o processo criativo, de discussão, de diferentes ideias, apesar do virtual ter funcionado, eu acho que um misto é melhor. Camila, como é que a Icatu fez para... acho que agora eu absorvi o que o Márcio está perguntando. Ela deu algum tipo de assistência para os colaboradores trabalharem remotamente? Como é que foi isso em termos de infraestrutura? Acho que agora entendi a pergunta do Márcio. A gente deu em casos pontuais, tá? A gente não fez um benefício e definiu para todo mundo, até porque hoje, se a gente pensar no nosso público, é um público que, em sua maioria, tem internet de alta velocidade, tá? Então, assim, em casos pontuais onde a gente percebeu dificuldades que não tinha, a gente ajudou. Mas, de resto, a gente não precisou. E aí é uma coisa a se discutir quando a gente for implementar o home office, se o home office vai ser um benefício para o funcionário, se vai ser voluntário, se não vai. Tem alguns fatores que, dependendo da forma que você constrói o home office definitivo, né? Ou depois que acabar toda essa pandemia, que aí você define que tipo de benefícios você quer dar. Olha que interessante, né? Aqui, e eu vou já passar a bola para você, a Bianca está colocando, meu Deus, mas e aí? Quando eu estou diante de um líder desinteressado, eu imagino que eu seja liderado por um líder desinteressado. É cruel isso, é um pecado, porque eu realmente sucumbo a essa atmosfera de um líder totalmente desguarnecido de interesse, ele não consegue energizar a equipe. No meu entendimento, o caminho passa por você, liderado, que está diante de um líder desinteressado, tentar outros elementos para se energizar, como participar de projetos multidisciplinares, abrir flancos de conversas com outras equipes, com outros líderes, para você poder prover uma auto-renovação. Faz sentido isso, Camila? Faz. Esse é o caminho, e além de torcer para que isso seja visto, né, na organização e alguém ajude esse líder a se interessar, ou a mudar de posição, ou a sair da empresa, né? Porque tem horas que não tem muito o que fazer. Mas você, como liderado, e aí eu não sei se é esse o caso, né, que a Mariana colocou, liderada de alguém desinteressado, ela de fato não consegue fazer esse movimento. Aí eu concordo com você. É ir para o lado, é pensar em uma mudança de posição, trabalhar em outra área. No fundo, a gente acaba tendo que achar uma forma de se automotivar, né? Fantástico. Gente, vamos encaminhar aqui para o nosso fechamento. Eu vou pedir as considerações finais da Camila e, ao mesmo tempo, que eu vou jogar uma perguntinha, mais uma, para ela, no sentido, como engajar as equipes considerando a liderança à distância? Essa é a pergunta-chave. Como, de modo prático, segundo você, Camila, mais do que a gente já conversou, para suas considerações finais, por favor. Acho que a gente passou pelos principais pontos, professor. Eu acho que é o contato frequente, a empatia, a flexibilidade e a vontade genuína de querer que dê certo, né? Eu acho que quando a gente tem um pouco disso tudo, as coisas vão avançando. Então, acho que... E aí um pouco do que você falou da inspiração no início, né? Que o líder é aquele que inspira. Remotamente, a gente como líder tem uma responsabilidade maior. E inspirar fica mais difícil, porque a gente está longe. Então, exige mais da gente, né? Então, acho que um popurrí disso que a gente falou aqui faz com que a produtividade permaneça, as pessoas continuem engajadas e felizes no que fazem, né? Vendo que aquilo que elas fazem tem alguma razão de ser, tem algum propósito, né? E o líder é responsável por juntar essas coisas e mostrar para o liderado aonde a gente como empresa ou a gente como equipe pode chegar. Fantástico. E aí, Camila, o que muda no trabalho remoto é que o líder tem que ter um apelo
tecnológico, um cuidado tecnológico, porque ele tem que estar presente. Ele tem que ter um cuidado com a equipe com relação ao novo meio de comunicação que começou a ganhar uma importância bastante graúda. Isso muda, isso é significativo, isso precisa ser considerado Com certeza. pelo líder. Camila, se o pessoal quiser te achar... A gente teve que se desenvolver, né, tecnologicamente. Hoje a gente fala dessas tecnologias que há 6 meses atrás eu não falava. É Teams, é Whereby, é Zoom, é tanta coisa que a gente está conhecendo que, no fundo, a gente vai lançando mão de tecnologias novas para poder dar conta desse mundo. É nosso papel também, tem que conhecer. E eu vivo isso na pele também, porque eu tive que adaptar. Eu saí de uma sala de aula física e vim para uma sala de aula virtual. Então, passei um desafio gigantesco para engajar os alunos, manter a atenção, manter o interesse. Faz parte do ritual. Camila, se o pessoal quiser falar com você, onde é que eles te acham? Eu boto aqui no chat. No LinkedIn, passa os teus contatos para o pessoal te achar. É importante. Claro. Pessoal, deixa eu saber se está tudo bem com vocês, se valeu a pena, se agregou para vocês esse bate-papo. Eu também estou disponível, o meu LinkedIn é Renato Cuenca, basta digitar Renato Cuenca, que é o meu nome que aparece aí na minha janelinha, e vocês me acham no LinkedIn. Já estou recebendo alguns feedbacks, bacana, valeu a pena. Ai, que legal. Deixa eu entender, valeu. Se tiver alguma coisa, sempre bom. Que bacana, que bacana. Camila, muito obrigado. Valeu a pena. Obrigada a você. Quem quiser bater papo, quem quiser entrar em contato comigo também pelo LinkedIn, Camila Asenjo, eu respondo, a gente fala, enfim, qualquer aprofundamento no tema, estou à disposição. E adorei, obrigada mais uma vez, adorei participar do bate-papo. Imagina, acho que foi muito gostoso, a hora passou, eu já estou olhando aqui, o horário já extrapolou, mas a gente estava tão fluido aqui que valeu a pena, que foi bem gostoso. Para o Brender, em particular, o Rodrigo da PUC já colocou aqui as indicações para os certificados, tá no chat, e vamos em frente com esses projetos. Vocês podem olhar os cursos de curta duração que eu estou à frente, de gestão desses temas: inteligência emocional, comunicação não violenta, gestão de conflitos. Camila deu a deixa aí, temas relevantes para o líder, são micro-learnings. E agora, na semana que vem, ou na próxima, agora me deu um branco, a gente começa o nosso curso de gestão de equipes, Camila, um curso gordo que eu estou ministrando pela PUC, gestão de equipes. É um curso com 9 semanas de encontro, não chega a ser um curso curtinho, mas também não é nada robusto, onde a gente vai mergulhar dentro desse curso, nessa atmosfera, nesses temas ligados à gestão das equipes, falando de liderança. E você vai entrar na gestão à distância. Vai ser online, totalmente online. É isso aí, online, com aulas ao vivo, comunicação síncrona. Quem tiver interessado, está no site da PUC, faz parte do nosso programa de capacitação em gestão. Gente, muito obrigado. Camila, um beijo para você, agradeço. Obrigada a você. Pessoal, obrigada uma boa noite. Obrigado você, Camila. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, professor.